de 7 hienos. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 4, 17. Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou Enoque, nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai dos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto ele é bem intrincado. Ele faz parte de uma sequência de pensamento, de uma ideia que Moisés queria ensinar ao povo de Deus que estava ali no deserto, às beiras da Terra Prometida, às portas da Terra Prometida. Ali é um passo de estabelecer-se como nação no lugar em que Deus tinha separado, tinha ali previsto para que eles habitassem. O que Deus queria ensinar para eles então? Recapitulando aquilo que vimos até aqui, que só existe um Deus verdadeiro. Em contrapartida, aquilo que os egípcios criam, que o mundo criado era resultado de uma confusão de deuses, fazendo longa história curta. E a maneira como Deus criou este mundo foi, primeiro, os animais e todo os céus e a terra, e colocando isso à disposição do ser humano para que ele cuidasse. Deus criou o homem e mulher à sua imagem, e nós deveríamos então, o ser humano deveria representar Deus diante do resto da criação. Deus estabeleceu então um padrão de relacionamento para com Ele, a obediência em todas as coisas, um padrão de relacionamento com a própria criação, que deveria submetê-la para a sua honra e glória, para a honra e glória do Senhor, e um padrão de relacionamento comum, um com o outro. O homem deveria cuidar da sua esposa, ser o cabeça dela, e ela deveria lhe ser submissa, e juntos terem a missão, ela como auxiliadora dele, eles dominarem este mundo. Foi até que então a serpente apresentou uma nova ideia a esse casal, em que eles deveriam tomar as rédeas da situação, eles deveriam ser independentes. E eles então seriam os próprios deuses da sua vida, eles decidiriam o que seria certo ou errado. E eles, literalmente, Adão e Eva caíram no conto da serpente. E provaram do fruto proibido, desobedeceram ao Senhor, e as consequências começaram a ser imediatas. Houve problemas na relação com Deus. Agora, eles seriam rebeldes contra as ordens do Senhor e terem essa vontade da rebeldia dentro dos seus próprios corações. Eles teriam problemas da relação um com o outro. Adão culpa a Eva pela queda, querendo se livrar da responsabilidade. Teriam problemas com a natureza, porque agora a terra não seria tão benéfica assim à produção dos alimentos. Eles teriam dificuldade para se manter. E a própria relação natural do homem e da mulher, dessa gentil e espontânea submissão da mulher, agora ela não seria tão gentil e tão espontânea assim. Enfim, problemas às vezes que vão ser claros. Mas Deus proveu uma solução. Deus não foi pego desprevenido com a queda. Deus disse que agora da mulher haveria uma bifurcação. 2 sementes. A semente que ele chama de a semente da mulher e a semente que ele vai chamar de a semente da serpente. E logo em seguida nós vemos essas 2 sementes em ação. Adão e Eva geram 2 filhos, Caim e depois Abel. Caim, então, ali é representada a semente da serpente, em Abel a semente da mulher. Por quê? Porque haveria uma inimizade entre as 2 serpentes, entre as 2 sementes.
E os filhos da mulher, os descendentes da mulher, seriam perseguidos pelos descendentes da serpente, mas no final das contas, a vitória seria daquele descendente da mulher que viria de uma vez por todas esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo, prometido aqui já em Gênesis 3,15. Mas em Abel e Caim nós vemos o contrário disso. Nós vemos como essa perseguição dos filhos de Deus ou dos filhos da mulher vão acontecer. Abel é morto por Caim, mostrando que há dois tipos de culto. Um culto ao Deus verdadeiro, em que existe um sacrifício para a honra e glória dele, um sacrifício que encobre os pecados pessoais, o derramamento de sangue, que significa que Cristo viria morrer pelos nossos pecados. Assim é o sacrifício de Abel. Ele oferece um cordeiro, o melhor do seu rebanho. Mas o sacrifício de Caim não é assim. É um sacrifício para si mesmo. Tanto é que o que mais deixa ele triste quando tem o seu sacrifício rejeitado, a sua oferta rejeitada, é ele próprio, e não o fato de Deus não ter sido servido, Deus não se alegrou. Não conseguindo matar Deus, o que Caim faz? Mata Abel, que representa melhor a imagem de Deus. Então agora nós temos aqui duas religiões começando a ser semeadas. A religião da serpente, que volta para o próprio coração do homem, para as necessidades do próprio coração, e a religião verdadeira que está em Abel, que é representada sempre através do Cordeiro. As civilizações vão crescer sob essas duas sementes diferentes. E vão crescer sob duas cosmovisões diferentes. E eu não sei se você já ouviu essa palavra cosmovisão, mas eu queria que você guardasse ela com muito carinho, porque ela revela muita coisa. Cosmovisão é a maneira como você vê o mundo. É a maneira como você interpreta o mundo ao seu lugar, à sua volta. De maneira um pouco mais simples, cosmovisão é o óculos que você vai vestir para você enxergar a realidade à sua volta. Dá para entender? E essa cosmovisão, ela vai ter um conjunto de valores. Quem sou eu? Quem me fez? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? A cosmovisão vai responder às perguntas existenciais. E você vai ver como a cosmovisão dos descendentes de Caim seria completamente diferente da cosmovisão dos descendentes de Adão. Começamos então aqui o texto no versículo 17, Gênesis 4, 17. Diz aqui então que Caim teve relações com a sua esposa e ela ficou grávida, deu à luz a Enoque. E Caim então edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Bom, aqui nós já vemos alguns elementos do que significa essa cosmovisão, essa semente da serpente. O que nós vemos aqui? Primeiro que, quando nos versículos anteriores nós vemos como Deus tratou com Caim, ele disse: Caim, você será expulso da terra, você vai ter que se esconder da minha presença e você vai viver como errante, como fugitivo pela terra. E então, assim, esse é o seu castigo por ter derramado o sangue do seu próprio irmão. Aí quando a gente vai ver aqui, Caim, ele de fato ele foge da presença de Deus, mas ele não anda errante sobre a terra, mas ele constitui uma cidade para si. Então ele não, em vez de ele fugir para se proteger, porque ele, por causa daquilo que ele fez, da maldição que ele carregava, ele agora então vai edificar uma cidade para que, ao invés de fugir, ele consiga se esconder atrás de muros. E assim então vai surgir a primeira cidade. Então a primeira coisa que a gente vai ver é um ato de rebeldia dessa semente contra Deus. Ela vai ser absolutamente rebelde e vai fazer contrário, ou vai viver como se a vontade de Deus não existisse para a sua vida. E é isso que você vai ver daqui para frente. Na descendência de Caim, uma ausência completa de Deus. Você não vê Deus sendo citado. Um silêncio absoluto sobre a relação do ser humano com Deus. Nada, zero Deus. Mas muito de si mesmo. E é assim que você vai ver cumprida exatamente a promessa ali do fruto proibido. Vocês serão Deus. Por isso que não aparece mais o Deus verdadeiro. Porque ele é o seu próprio Deus. Cada um ali na descendência de Caim vai se induzir à posição de Deus. Então ele edifica
uma cidade, e essa cidade se chama Enoque, que é o nome do seu filho. Vejam que interessante. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que Deus colocou a sua imagem no ser humano para que ele glorificasse o nome do Deus? Quem é o Deus verdadeiro? Sendo assim, quando o ser humano se espalhasse sobre a terra, ele então multiplicaria a imagem de Deus sobre a terra. Assim deveria funcionar o mundo sem pecado, conforme Deus criou. Mas agora, esse Caim aqui, esse ser humano, ele vai colocar o nome da cidade do seu filho. Por quê? Porque ele quer ver o seu nome sendo propagado, sendo divulgado, eternizado. Ele quer a disseminação de si e não do Deus verdadeiro. Percebem esse elemento tão aqui antropocêntrico, o homem no centro das coisas? Percebem como ele agora toma o lugar de Deus, porque ele quer a glória para quem? Para o Deus verdadeiro? Não, ele quer a glória para si mesmo. Essa é a maneira de o ser humano sem Deus agir. Então Enoque nasceu, teve outros filhos, chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metuel. Metuel gerou Lameque. E aqui nós vemos então alguns descendentes de Caim. E agora o texto de novo vai fazer uma pausa em Lameque. Nós falamos que, de maneira geral, a descendência do mal, a semente do mal, ela vai viver como se Deus não existisse. E agora nós vamos ter consequências disso. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a consequência primeira na vida de Lameque é que ele toma para si 2 esposas. Meus irmãos, a poligamia nunca foi aceita por Deus. Em algumas partes do Antigo Testamento foram toleradas, até mesmo porque a coisa era tão feia que Deus estava preocupado com coisas ainda piores do que essas na formação do seu povo. Mas a origem disso está aqui na descendência de Caim. Lameque é o primeiro polígamo, ou o primeiro bígamo, no caso. O primeiro que não segue o princípio da criação, de deixará o homem seu pai e se une à sua mulher. Porque esse foi o princípio da criação. Sempre foi a fidelidade e a exclusividade mútua. Não há lugar para mais ninguém, a não ser um homem e uma mulher. Mas ele aqui agora, ele traz essa confusão para dentro do relacionamento pessoal, para dentro da família, para dentro do casamento. E é interessante ver que essa semente do mal, a semente da serpente, ela já vai começar a mostrar as suas diferenças justamente dentro de casa, nos problemas conjugais. E a maneira como o texto se refere aqui a essas esposas, a maneira como Lameque as desposa, ele diz assim, Lameque tomou para si. Isso demonstra aqui um ato de, como diz o texto, tomar posse. Não é algo que você pensa. Lembra quando eu falei para vocês sobre o que parecia ser ali a cena do Éden, quando Eva é criada? Que parecia sendo ali o pai da noiva, pegando a noiva pela mão, trazendo pelo corredor da igreja e apresentando ela ao noivo, e a presenteando ao noivo para que agora ele cuide dela. Então veja como é um ato ali de extrema bondade e de harmonia entre homem e mulher. Agora o que o texto está dizendo nessa nova realidade sobre o pecado na descendência de Caim, Lameque vai tomar para si mulheres. Quando você pergunta assim, onde está a origem da objetivização da mulher? Aqui. Ela é como ele toma posse de um objeto, como ele toma posse de alguma coisa, ele tomou posse de 2 mulheres. Isso faz parte da natureza caída. Com certa violência, não é assim, vamos aqui nos colocar diante de Deus e ver se esse relacionamento é abençoado. É como alguém dissesse, você e você vem, vocês 2 agora serão minhas esposas. E aí então, essas mulheres dão à luz. Uma se chama
aliás, antes de falar sobre isso, o nome dessas esposas. Ada e Zilá. Ada e Zilá são as esposas de Lameque. Vocês sabem que na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, os nomes eram muito importantes. Os nomes diziam muito a respeito da natureza das coisas, da visão de mundo da que as pessoas tinham. Ada significa pérola. E Zilá significa melodia. Interessante que depois você vai ver que os descendentes de Caim vão evoluir, inclusive nos instrumentos cortantes, nas ferramentas e também nos materiais para trabalhar, como metais. E, por outro lado, também na área musical, não só os instrumentos musicais são criados por descendentes de Caim. Mas em Lameque, nós vemos que uma esposa se chama Pérola e a outra Melodia. Falei harmonia, não é melodia. Melodia. Então, irmãos, aqui você já começa a ver que enquanto na descendência de Adão, ou dos filhos de Deus, os nomes terão a ver com a presença de Deus e fatos relacionados a Deus, aqui você vai ver que os nomes são dados com coisas relacionadas a este mundo e aos prazeres desse mundo. Não que exista algum problema em você possuir pérolas ou qualquer tipo de coisa de pedra preciosa, não que exista algum problema na música, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas a questão é quando isso é enfatizado a tal ponto de que seja essa a fonte do seu prazer, essa a fonte da sua satisfação. Então essa sociedade que agora ela se vê completamente ateia, ou seja, vive como se Deus não existisse, ela então vai procurar um substituto para Deus que satisfaça seu próprio coração, que tem a ver com os prazeres relacionados ao dinheiro, prazeres relacionados a sexo, prazeres relacionados ao poder. E é exatamente isso que Lameque vai representar, que quando você não tem o Deus verdadeiro, você vai permitir que os desejos do seu coração sejam atendidos de uma outra maneira. Esse buraco causado pela ausência de Deus, ele vai ter que ser preenchido com alguma outra coisa. E nesse caso, dinheiro, prazer, poder. Alguma diferença para os nossos dias? Não. Exatamente a mesma coisa. Então aqui nós vemos que Ada, no versículo 20, deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. Bom, Jabal parece que vai voltar àquelas origens que Deus tinha determinado a Caim. Habitar em tendas significa exatamente que ele seria um peregrino pela terra. Se você pensar em alguns povos árabes dos nossos dias, nos nossos dias ainda existem os beduínos, que ali não vão ter residências fixas, mas vão morar em tendas e vão se locomover, fazendo pequenos comércios, levando mercadorias de um lado para o outro. Parece que Jabal tinha a ver com isso também. E possuir gado aqui também tem relação com outras coisas. Bom, mas Abel já não era não trabalhava com animais. Mas na verdade ali dizia que Abel já tinha um rebanho de ovelhas. Mas gado aqui, de maneira geral, podia significar qualquer outra coisa. Bois, camelos, cabritos, inclusive ovelhas, de maneira geral. Tudo que é rebanhos, nós vemos aqui então essas origens em Jabal. O nome do seu irmão, versículo 21, era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Bom, aqui você vai ver que o desenvolvimento tecnológico e a ciência, elas vão estar extremamente relacionadas à descendência de Caim. Aí você me pergunta, ótimo, então isso quer dizer que todas essas coisas que envolvem o conhecimento humano, o desenvolvimento tecnológico, o avanço da ciência, são diabólicas, nós devemos rejeitar todas essas coisas. No final das contas, os Amish é que tem razão. Né? Minha filha mora lá em Lancaster, você vai para lá, tem bastante Amish, não é? Então, você não pode ter nenhum carro, você não pode usar celular, na sua casa não pode ter energia elétrica, porque essas coisas provêm do mundo, são mundanas, e aqui a gente comprova isso porque surgiram na árvore genealógica de Caim. Certo? Errado. Na verdade, o que a gente vai perceber aqui é que não só isso, mas depois você vai ver que em Tubal-Caim, os instrumentos cortantes de bronze e ferro vão ser criados também. Todos esses avanços tecnológicos, eles serão o resultado de uma ênfase social
o resultado de uma ênfase da própria cosmovisão que você defende. É óbvio que se você estiver 24 horas por dia preocupado em como enriquecer, se ocupando de como ter mais poder, ou de como você pode ampliar a sua gama de prazeres nesse mundo, você vai colher o que você plantou. Eu até faço aqui com vocês uma comparação lógica. Vamos supor 2 chefes de família, 2 homens. Aliás, 2 homens, vou deixar a família em segundo plano, por enquanto. Um homem, ele resolve que o seu objetivo de vida vai ser ficar rico. Lembra que há algum tempo aqui na visão americana dizia que o jovem bem-sucedido era aquele que até, quantos anos? 21 anos? Conseguia juntar o seu primeiro $1 bilhão? Não lembro, mas existia uma cultura desenvolvida assim. Esse jovem, então, ele vai estudar o quanto puder, não só formalmente, mas informalmente, né? Às vezes você ganha mais com coisas que você faz aprendendo ofícios por si mesmo do que aqueles que você consegue pela faculdade, mas enfim, ele vai estudar de alguma maneira, formal ou informalmente, ele vai dar muita ênfase a isso. Ele vai poupar, ele vai negociar, ele vai tentar arrumar de todas as maneiras possíveis, porque ele quer enriquecer, ele quer ter muito dinheiro. É isso que domina o seu coração. Ele vai viver por isso. Até mesmo isso vai refletir na maneira que ele vai ver o mundo e a família. Ora, é muito caro ter uma família. É melhor, quem sabe, eu viver sozinho até eu conseguir ficar muito rico. Uma família, então, quem sabe, um dia será um mal necessário. Porque, afinal de contas, eu quero também preservar o meu nome sobre a terra. Lameque não fez isso. Caim não fez isso. Então, se a minha ênfase for essa, vou ter um resultado, quem sabe, diferente daquele que vai tentar viver com outras ênfases. Se você entender que o seu propósito de vida é adorar o Senhor, glorificar o Pai sempre. Se você entender que o trabalho é mais uma ferramenta de você glorificar o nome do Senhor. Se você entender que o propósito de Deus para a sua vida, homem e mulher, que você não permaneça só, mas que você conheça alguém no Senhor e no Senhor se case, e constitua uma família com muitos filhos para a glória de Deus, porque no seu coração ainda existe o projeto de Deus de crescer, multiplicar, dominar a terra. De maneira lógica, quem você acha que no final das contas será mais bem-sucedido? Quem você acha? Aquele que colocou como objetivo o ganhar dinheiro? Ou aquele que colocou como objetivo a glória de Deus? Aí você vai pensar assim, é óbvio que aquele que quer enriquecer. Bom, primeiro porque nossa visão sobre o que é ser próspero já foi distorcida, não é? Porque a gente sempre pensa o quê? Que próspero em dinheiro. Mas vamos deixar isso de lado. Com certeza, o mais rico financeiramente será aquele que dedicou toda a sua vida a isso. Vai ter o seu preço, você vai se sacrificar por isso, mas talvez ele tenha mais resultado. Portanto, irmãos, o fato dessa ciência, tecnologia ter sido desenvolvida de maneira mais rápida e primeira na genealogia de Caim, é justamente o fato de que, não havendo um Deus para se preocupar e servir, eles deveriam então fabricar toda espécie de ferramentas para servir o Deus do seu próprio coração. E é por isso que essas coisas ali surgem mais rápido. Mas, por outro lado, Deus sendo um Deus tão gracioso, Ele até permite que eles cheguem a esse conhecimento e a ciência se expanda na genealogia de Caim, para que toda a sociedade seja abençoada. Os instrumentos cortantes, os materiais, as ferramentas de trabalho, elas vão depois abençoar todo mundo, todos os povos. E até mesmo você vai ver ali Davi fabricando ele próprio instrumentos, inventando instrumentos musicais para ser usados em adoração a Deus no culto. O fato é de ênfase. Esses daqui, os de Caim, eles estão mais acelerados. E porque o objetivo deles é esse aqui, o Deus do próprio coração.
o seu ventre, como Paulo falava dos cretenses, daqueles que habitavam em Creta, Deus é o seu próprio ventre. Ou seja, são movidos pelos seus desejos. E se você é movido pelos seus desejos, você vai avançar nessa direção de maneira mais rápida do que um cristão que não é movido pelos seus desejos e sim pela vontade de Deus. É uma questão de ênfase, é uma questão de cosmovisão. Mas se você olhar para esse retrato aqui da descendência de Caim, você vai ver exatamente o retrato da sociedade atual. Um retrato de uma sociedade que te pressiona a viver conforme o valor delas. Que vai querer com que você trabalhe mais tempo e, se for necessário, sacrificar a sua família, se for necessário, inclusive, sacrificar a sua saúde, você vai fazê-lo. Porque o Deus a ser adorado requer esse tipo de sacrifício. O Deus falso, o Deus secular, o Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus do poder, vai exigir esse tipo de sacrifício. Ele vai querer o seu sangue derramado para isso. E vai querer que o sangue do outro seja derramado. Que você derrame esse outro sangue no altar desse Deus pagão. Lembra que foi isso exatamente o que Caim fez? Não foi isso que ele fez? Como é que ele comprova que o seu Deus era o seu próprio coração e não o Deus verdadeiro? Mesmo ele tendo ofertado ao Deus verdadeiro, ou achando que estava ofertando ao Deus verdadeiro. Porque ele derramou o sangue do seu irmão diante desse altar. E assim vai. O dinheiro, o poder e o prazer, representados aqui nesses descendentes de Caim, vão exigir o seu sangue. E a partir do momento em que você dá mais valor às coisas do que às pessoas, ou que você usa as pessoas para o seu prazer, como mostra aqui Lameque, quem sabe, pegar as suas mulheres à força aqui, isso vai fazer também com que você queira derramar o sangue do outro para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Quando você, homem, deixa de abençoar seus filhos com a sua presença, deixa de pastoreá-los, porque você diz que você está cansado demais, que você está muito ocupado, e a sua desculpa qualquer, eu estou fazendo isso para sustentar minha família, não é isso que você diz? Exato. O seu foco não é crer na providência de Deus. O seu foco é crer no dinheiro. Esse, no final das contas, acaba sendo o seu Deus. Então, o que você faz? Você sacrifica os seus filhos nesse altar. Seu casamento, mata o seu casamento para oferecê-lo em sacrifício ao Deus do dinheiro. Não é isso? Infelizmente, não é assim. Você, mulher, quando você pensa assim, uau, engravidar, vai deformar meu corpo. Não. Vaidade, a beleza, não. Eu não quero isso não. Eu já encontrei mulheres que não queriam engravidar porque deformaria seus corpos. Que se diziam cristãs. O que ela está fazendo? Ela está matando um bebê justamente para poder manter-se no altar da adoração. Ou então, quando há uma gravidez indesejada, não, isso vai atrapalhar a minha vida. Então, eu vou matar esse bebê. Em honra, em glória, vou derramar esse sangue em meu favor, no altar desse Deus. Ou então é o seguinte, olha, não, eu não vou me sacrificar, eu não vou cuidar dos meus filhos. Eu vou querer me desenvolver profissionalmente. A minha vida, minha prioridade não vai ser os meus filhos. Eu vou colocá-los na creche, no daycare. Vou colocá-los para minha avó, para minha mãe cuidar, enquanto eu me desenvolvo profissionalmente. Não é? Porque, afinal de contas, o trabalho doméstico é extremamente escravizante e não tem recompensa. O que você está fazendo por isso? Bom, pode ser escravizante para você, então você não pode se escravizar por isso, mas se é escravizante, então você vai
tornar uma outra mulher escrava para que os seus filhos sejam cuidados. Mas isso é um assunto de uma outra hora. Mas, novamente, é não crer na providência de Deus, não crer no seu amor, no seu cuidado. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E eu vou sacrificar o meu tempo com os meus filhos. Eu não vou ver os seus primeiros passinhos. Eu vou me sujeitar a ele chamar avó de mãe, de tão pouco que ele me vê. Sabe o que é isso? É sangue inocente derramado no altar do teu coração. Vale a pena? Talvez. Eu espero que um dia quem age dessa forma tenha os seus olhos abertos e perceba que o quanto essa cosmovisão da semente de Caim entrou para o nosso meio, o quanto nós somos dominados por essa cosmovisão. Pois bem, agora vejam, irmãos, como isso avança. À medida em que essa semente vai se desenvolvendo, a semente de Caim, ela vai ficando cada vez mais podre. As coisas não melhoram com o tempo, elas pioram com o tempo. O exemplo que eu sempre uso é do terreno abandonado. Um terreno abandonado, você não vai chegar dali um ano e vai ter ali um pomar maravilhoso, um jardim lindo, com flores maravilhosas. Vai ter muito mato e vai ficar ainda mais difícil de ser tratado. Mas continuando aqui no versículo 23, falando sobre Lameque, disse que agora ele vai se vangloriar diante das suas duas esposas. Ele vai aqui mostrar o seu poder, já que ele se colocou nesse altar. Ele quer também que as suas esposas o adorem. Ela quer também que as suas esposas o coloquem como Deus. E ele vai mostrar isso, mostrando que ele é o dono, o Senhor da vida e da morte. Versículo 23. Esposas de Lameque, venham cá. Adão e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então aqui, eu queria dizer para vocês que aqui é a origem do funk. É onde você vê a música sendo entoado em louvor da maldade. Não é? Para mim, isso é a definição de funk. Né? A música sendo entoada para o louvor da maldade. E não é qualquer maldade. Aqui é a maldade tendo como motivo torpe, motivo simples. É como se alguém desse um peteleco na tua orelha, assim, ó, e você desse um tiro na cara da pessoa por causa disso. Isso que ele está dizendo, olha, eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. E essa composição aqui, quando ele chama, né, lembra disso, né? Foram já criados o que aqui? Os instrumentos cortantes. Foram criados também o quê? Os instrumentos musicais. E agora o que o Lameque está fazendo? Ele está fazendo uma música em que ele matou pessoas por motivo pequeno, torpe. Então ele está vendo aqui que agora a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento da humanidade usado a serviço da maldade. Para machucar, para violência. Infelizmente é isso, né? Eu estava falando a semana passada na aula da Escola Dominical sobre as bênçãos da ciência. Falávamos sobre como hoje é possível, por causa da inteligência artificial, pegar aqui, por exemplo, esse sermão que eu estou pregando agora, e a inteligência artificial vai pegar a minha voz, como se eu estivesse falando, e vai transformar esse sermão sendo pregado em português em qualquer outra língua. Vocês já imaginaram, irmãos, que eu posso estar agora falando para alguém do outro lado do mundo em coreano? Os irmãos perseguidos na igreja da Coreia do Norte? Ou estar pregando exatamente esse mesmo sermão em chinês? Os irmãos que estão lá na maior igreja do mundo hoje em dia, que é a igreja cristã da China, que se reúne escondido. Vocês imaginaram, meus irmãos, que eu posso estar agora pregando em árabe
Nos países muçulmanos, em que é estritamente proibido, inclusive, se ter uma Bíblia, e que um dos sinais da volta de Cristo é justamente que o Evangelho seria pregado a todos os povos. Como a tecnologia pode nos abençoar nesse sentido? Mas, por outro lado, irmãos, o que essa mesma tecnologia tem feito? Principalmente no campo da imoralidade. O que a inteligência artificial tem gerado no campo da imoralidade, vocês não têm ideia, não quero nem dar exemplos aqui para despertar a curiosidade de alguns. Não vou fazer isso. E hoje em dia, parece que até as aplicações positivas, elas correm atrás dos usos negativos. Quando existem as novas tecnologias, elas primeiro são usadas por mal, até que aparece o povo de Deus, se desperta e pensa, opa, isso também pode ser usado para a glória de Deus, vamos usar para a glória de Deus. Mas a gente está sempre um passo atrás. Enfim, mas é isso que Lameque faz. Ele mostra toda essa sua violência. E na verdade, ele agora que está matando esse homem, isso aqui é uma composição, é uma poesia hebraica, que eu já falei para vocês que é construída em torno de paralelos. Então, esse homem que o feriu e esse jovem que o machucou é a mesma pessoa. Ele vai repetir a frase de maneiras diferentes, dizendo que era um homem jovem que feriu Lameque e por causa disso ele o matou. E vai fazer uma poesia sobre isso. O que ele está fazendo aqui? A impressão que dá é que ele está se regozijando dos seus pecados, se regozijando e anunciando a maldade que fez como se fosse algo positivo. É a glorificação do mal. E não só isso, mas ele vai terminar aqui no versículo 24, debochando de Deus. Dizendo assim, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. E ele vai conseguir ser ainda pior do que Caim. Porque Caim, né, que é chamado aqui o pai do mimimi, porque ele chega diante de Deus e fala, Senhor, o castigo é pesado demais para mim, Senhor, eu não posso suportar, as pessoas vão me matar. Mas Lameque, nem isso ele se preocupa. Aquilo ali, bobagem isso aí, se preocupar com a vingança de Caim. Ele se lembra da vingança de Caim, mas ele não se lembra de quem colocou o sinal sobre Caim. Mais uma vez, a ausência total, silêncio total sobre Deus. Esse é um retrato da sociedade. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se copia, nada se cria do nada. Pois bem, o que nós percebemos disso, irmãos? Algumas aplicações aqui da descendência de Caim. Uma delas é que nós devemos estar acostumados com a maneira como esse mundo procede. Não esperem o bem, o favor desse mundo. Não esperem que vocês consigam qualquer tipo de carinho desse mundo, porque ele sempre vai tratar o povo de Deus como violência. Por outro lado, uma segunda aplicação, percebam, irmãos, que a maneira como esse mundo vive é fruto de uma cosmovisão teológica. O fato de não haver aqui qualquer menção de Deus já é em si uma menção sobre Deus. É uma maneira que as pessoas se portam como Deus, em relação a Deus, como se ele não existisse. E é diante dessa realidade da não participação de Deus, da ausência de Deus, que eles vão construir o quê? Vão construir as suas famílias, Lameque tomando 2 esposas. Vão construir o seu trabalho, dando mais importância àquilo que ganha do que a própria vida, do que a própria existência ou a existência do outro. E vão construir os seus próprios prazeres. A maneira como eles cantam, tocam, vivem as suas necessidades sexuais. E essa maneira vai ser uma pressão contra você. Porque essa sociedade que começa aqui com Caim, ela vai ser vitoriosa. Não plenamente, não completamente. Mas o quadro aqui se está construindo para mostrar por que o dilúvio veio. Esses são os próximos capítulos. O que está na cabeça de Moisés, contando para o povo, é o seguinte: a maldade sempre existiu, mas Deus é juiz sobre essa maldade. Deus não foi juiz sobre o Egito? Então, essa semente maligna que começou aqui em Caim, ela vai se desenvolver. E quando ela achar que está dominando, Deus vai cortar pela raiz o mal. Mas vamos continuar.
que nós podemos aprender aqui com a descendência de Sete e Enos? Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem o pôs o nome de Sete. Bom, lembramos disso, né? Porque de uma vez só, Adão e Eva não perderam um filho, mas perderam dois. Porque um foi morto e o outro foi expulso. Então, você fica pensando, né? Para uma mãe que quando Caim nasceu, ela disse, gerei um varão com o auxílio do Senhor, quem sabe até projetando que o descendente da mulher prometido seria o próprio Caim, né? Não podia estar mais enganada, e depois disso ela perder os dois filhos que ela havia gerado, deve ter sido um baita de um baque. E até mesmo você pensar que agora Caim fugiu da presença do Senhor e edificou para si uma cidade e os seus descendentes crescem e prosperam e enriquecem. Você vai pensar assim, puxa vida, mas e a descendência da mulher? E a promessa do Messias que deveria vir? E a promessa de Cristo que foi ali anunciada por Deus? Ele não viria esmagar a cabeça da serpente, mas a minha visão desse mundo, às vezes qual que é que parece que essa serpente vai se tornando cada vez mais gorda, mais forte, mais viva, mais dominante. Onde está o Senhor nessa hora? A cabeça da serpente não seria esmagada? Mas parece que ela só prospera. Vemos aqui um eco muito interessante no Salmo 73. Senhor, olha os ímpios prosperando, Senhor. Será que é inútil eu guardar os teus preceitos? Será que perdi a minha vida à toa em querer obedecer os teus caminhos, sendo que o outro que não está debocha do Senhor, só é cada vez mais famoso, todo mundo gosta dele e fica cada vez mais rico? Vê depois do Salmo 73 em casa, e você vai ver. Mas aí que está, né? As coisas do Senhor tendem a ser mais simples. Tendem a ser, às vezes, até mais simplórias. Viram, por exemplo, como depois vai fabricar um povo para si? Como é que Deus vai fazer um povo para si? Vai chamar Abraão, um caldeu idólatra. E a partir dele vai construir um povo. Como é que Deus constrói um povo a partir dele? Uau, Abraão tem milhares de filhos, muitas esposas. Não. Ele vai ter um filhinho só, que vai ser o filho da promessa. Ele vai ter, depois que Sara morre, ele vai constituir outras famílias. Antes tem um filho com Agar. Mas a questão é que o filho da promessa, não são todos, mas somente aquele umzinho. Deus não deu muitos filhos da promessa, mas deu um, Isaac. Isaac, ele também tem ali 2 filhos, Esaú e Jacó. Também brigam, Jacó foi embora. Jacó tem 12 filhos. Quando você pensa, agora a coisa vai, o que acontece? Eles são tornados escravos. Mas pensa só, Abraão avançado em idade, mais de 90 anos, Deus chega para ele e fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá para acreditar numa coisa dessa? Bom, Sara não acreditou, ela começou a rir naquela hora. Que isso, Senhor? Você está brincando. Porque a gente liga tanto para essas coisas, para os números, pelas quantidades, que a nossa confiança não está no Senhor, mas está nos números, nas quantidades, na qualidade das coisas. Se esquecendo, por exemplo, de como Deus fala para Malaquias, não despreze os pequenos começos, Malaquias, porque sou eu que planto, sou eu que faço, sou eu que transformo, sou eu que abençoo, sou eu que faço crescer. E justamente tendo como origem as coisas pequenas e insignificantes, para que a glória não seja do homem, mas seja do próprio Deus. Até mesmo quando Deus constitui para si um povo, no Novo Testamento agora como igreja, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1? Que Deus escolheu os mais espertos, os mais ricos, não é isso que diz lá? Não. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Por isso agora, aquilo que se diz sobre os descendentes da mulher são coisas simples. Eles não são aqui enumerados pelos seus poderosos feitos, não são enumerados pelas cidades que construíram, pelas riquezas que adquiriram. Simples.
Talvez aos olhos de alguns insignificantes. Mas aí, em primeiro lugar, que nós vemos aqui, é que Deus não deixa de ter um povo para si. A providência de Deus faz com que o povo exista. Assim foi aqui. Lembra quando Elias estava tão preocupado? Senhor, só eu, Senhor. Todo mundo está contra o Senhor, todos os profetas são profetas de Baal, ninguém mais adora teu nome. E o que Deus fala? Deus, ele separou para si os seus adoradores. Deus conservou 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos a Baal. É Deus quem faz. A glória é dele. E ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Lá em Apocalipse a gente vê que o dragão está para devorar o bebê que está saindo à luz. O bebê da mulher que vai nascer. Essa é a realidade da história. O dragão vai tentar devorar e fazer e impedir a manifestação de Cristo. Desde aqui, desde o começo. E aí, então, enquanto os filhos de Enoque, de Caim, eles refletem a glória pessoal e o desejo de projetarem os seus nomes, os seus próprios nomes na história, Adão e Eva continuam a mesma coisa que fizeram antes. Eles têm os seus filhos e mostram que a cosmovisão deles, a semente deles, era uma semente destinada a Deus. Enquanto a Ada e Zilá significa pérola e melodia, eles têm um filho com o nome de Sete, que significa Deus me concedeu. A própria palavra, esse Sete, significa concedeu. Deus concedeu. O povo de Deus, a semente da mulher, o povo de Deus, ele é identificado pela sua cosmovisão, em que Deus é o centro dela. A família é edificada em torno de Deus. As pressões do mundo, aqui os descendentes de Caim estão à nossa volta, os descendentes espirituais de Caim. Os físicos morreram todos no dilúvio, mas os descendentes espirituais do Caim existem até hoje. E eles vão te pressionar a que você construa a sua família do jeito deles. Mas Adão e Eva estão aqui agora de novo, começando do zero, com um novo filho, e diz, Deus me concedeu. A relação é estruturada no Senhor. Mesmo sob o pecado, mas a família está estruturada no Senhor. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Interessante, não é? Que agora que eles morreram, ela entendeu que havia as duas sementes. Porque embora ela tenha perdido os 2 filhos, ela diz que aquele ali, Sete, tomou o lugar, não dos 2, mas tomou o lugar de Abel. Esse sim, ele vai me representar. Esse é dado pelo Senhor. E até que então, a 7, versículo 26, nasce-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Mas bem, irmãos, o que significa invocar o nome do Senhor? Será que não havia culto a Deus antes? Talvez houvesse. Aliás, afinal de contas, Abel já tinha cultuado a Deus através do sacrifício. Então é muito improvável que não houvesse culto aqui a Deus antes. Mas o que parece indicar aqui é que Enos tornou-se um líder espiritual do povo. Ele foi aquele que conduziu o povo à adoração a Deus. Que começou a proclamar o nome de Deus em culto ao Senhor. Com sacrifícios organizados, com um culto organizado ao Senhor. Perceberam a diferença da ênfase? O que Caim estava querendo? Os descendentes de Caim. Dinheiro, poder, prazer. O que a descendência dos filhos de Deus está pensando? O Senhor tem que ser adorado, a honra e glória tem que ser dele. A minha família vai ser construída em torno dele. E mais do que isso, a minha maior expectativa vai ser, sabe qual? O descendente final da mulher, que vai vir esmagar a cabeça da serpente. É assim que eu vou viver a minha vida, é assim que eu vou edificar a minha casa, é assim que eu vou criar os meus filhos. Perceberam a diferença de uma coisa para outra? E a minha família vai estar em torno, se dedicando à adoração ao Senhor, o culto ao Senhor. Essa é a grande diferença. Essa é a necessidade do povo de Deus. Agora, olha para as coisas, olha para o desenvolvimento disso. Eles morreram de fome, os descendentes de Eva? Não. Eles ficaram para trás, eles
depois o povo de Deus não pôde estudar, usar instrumentos musicais, ou então não pôde ter pasto ou gado do pasto, ou então, quem sabe, eles não trabalharam metais. Meus irmãos, todas as coisas aconteceram do mesmo jeito. Eles obtiveram tudo aquilo que os descendentes de Caim queriam, mas sem colocar Deus de lado. Não foi na mesma velocidade que eles. Não foi. Porque não foi a prioridade deles. Mas afinal de contas, Deus nunca disse que a riqueza terrena era o nosso principal tesouro. Ele nos disse que o reino dos céus era o nosso principal tesouro. E se nós tivéssemos isso em mente e buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, qual é a promessa? Todas as coisas nos seriam acrescentadas, não é isso? Não, não é isso que está escrito. Está escrito, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aquilo que as aves do céu têm, que são alimentadas mesmo sem colherem e plantarem. Aquilo que os lírios do campo têm, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Deus nos diz que se buscássemos o reino dos céus, Ele nos daria o necessário. Não a riqueza. Não que a riqueza seja pecado. Ela pode acontecer. Mas o seu objetivo principal de vida, desculpa dizer, jovens, por favor, ouçam isso. Seu objetivo principal de vida nunca pode ser o enriquecer. Seu objetivo principal de vida tem que ser que tudo que eu tenho e tudo que eu sou sirva para a glória do Senhor. E se nesse processo de glorificá-lo como sendo o meu maior objetivo de vida eu venha ficar rico, que isso seja também para a glória do Senhor. Mas nunca, jamais esquecê-lo, nunca, jamais trocá-lo. Dá para entender a diferença? Por isso, irmãos, sinceramente, no final das contas, o que eu posso perguntar para vocês aqui agora? O que vocês acham? Se eu tivesse que fazer uma pergunta agora, qual seria? De quem você é descendente? De quem? Veja só, eu sei que ninguém vai querer, eu sou de Caim, hein? Não, ninguém vai fazer isso. Eu sei que ninguém vai fazer. Mas é pelo resultado que a gente sabe que árvore é. Por isso que eu falei para as crianças desenharem árvores. Porque o próprio Jesus disse, é pelo fruto que você os conhecerá. E basta você ver que fruto você está dando. Qual é o resultado? Se você perceber que é muito parecido com os de Caim, não se engane. Não fica achando que você é de Deus, dos descendentes da mulher, do povo de Deus, porque você está aqui na igreja. Da mesma maneira que você não pode se enganar. Caim, o que ele fez? Ele ofereceu uma oferta para o Senhor, mas ele estava adorando alguém. A quem? A quem Caim estava adorando enquanto oferecia uma oferta para o Senhor? Percebeu? E você pode estar aqui fazendo uma coisa. Você cantou os hinos, você, no final do culto, você, puxa, pastor, que palavra maravilhosa. Você gosta de estar com os irmãos, mas você pode estar aqui pelos motivos errados. Você pode estar aqui simplesmente porque você quer que as suas necessidades sejam satisfeitas e não que Deus seja servido pela sua vida. E aí então, eu volto para o seu lar. Porque a primeira coisa que foi dita aqui, Lameque fez o quê? Caim edificou uma cidade e Lameque tomou para si 2 esposas. Como que está a relação conjugal? É isso que vai provar como é que você... Qual é a sua descendência? De que descendência você veio? Como é que você educa seus filhos? Qual a importância que o trabalho dá, que você dá ao trabalho? O quanto você gosta de dinheiro, o que você estaria disposto a fazer por ele? O que você está disposto a fazer para saciar os seus prazeres? Isso aqui vai revelar se você é filho de Caim ou filho de Eva. Filho de Deus ou filho dos homens. Eu espero que a sua conclusão seja, se você pensar, puxa Senhor, nunca tinha parado para pensar, tenho vivido como um descendente de Caim, que seja de arrependimento. Ou então, seja de consolo, Senhor, obrigado, Pai, porque eu percebo que você
que o Senhor não desampara a descendência da mulher, que o Senhor não me desampara, e que Cristo veio e cumpriu tudo o que o Senhor prometeu, e que nele eu tenho o meu maior tesouro. Que o Senhor me proteja desse mundo, que o Senhor me livre do mal, e que o Senhor me console quando eu verem os outros tendo mais do que eu. Porque no final das contas, eu é que tenho mais que todo mundo, porque eu tenho o Senhor no céu. E é assim que termina o Salmo 73. Eu tenho o Senhor no céu, e o Senhor me guia com a tua mão direita. E nada, nada que esse mundo possa me dar venha chegar aos pés disso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra e quanto ela fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque por ela nós somos confrontados. E ao mesmo tempo que somos exortados por ela, nós somos também consolados pelo Senhor. Guia-nos, Senhor. Dá-nos a convicção, a certeza de que nós continuamos essa maravilhosa descendência criada pelo Senhor em Eva através de 7 anos. Que o Senhor nos dê a segurança de que o Senhor irá nos prover, que as tuas promessas serão realizadas em nossa vida. E essas promessas têm a ver com o básico deste mundo e com o tesouro da eternidade. Não permita, Senhor, que desenvolvemos expectativas irreais sobre o que é viver contigo. Não permita, Senhor Deus, que caiamos no golpe da falsa prosperidade, no golpe, Senhor Deus, da falsa segurança. Também, Senhor Deus, não nos permita achar que somos teus filhos pelo simples fato de crermos intelectualmente nas coisas corretas. Porque se não vivermos em obediência ao Senhor e a nossa vida não mostrar essa realidade, com certeza nós estamos enganando a gente mesmo. Por isso, Senhor Deus, traz restauração e ao mesmo tempo chama os teus perdidos que estão entre nós. Chama aqueles que achavam que eram e não são. Traz com teu Santo Espírito o arrependimento e a submissão ao Senhor, para que vivam uma vida digna diante de ti, que Cristo seja seu Senhor e Salvador. Aplica isso, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Deus, o amor eterno e a consolação do Espírito, no Deus triuno, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Pode sentar.